Bem-vindos a Angola, uma terra de paisagens diversas e história rica. De planícies áridas a florestas tropicais exuberantes, a beleza de Angola cativa. A história de Angola começa há milhares de anos com os povos Khoisan, hábeis caçadores-coletores. A migração Bantu, por volta de 506 a.C., marcou um ponto de virada. Grupos como os Ovimbundos, os Congos, os Chocuas e os Ambos moldaram a cultura angolana. Essas interações lançaram as bases para a rica diversidade cultural que vemos em Angola hoje. A chegada dos povos Bantu em Angola foi uma onda gradual de migração ao longo de séculos. Eles trouxeram técnicas agrícolas inovadoras, habilidades de ferraria e novas estruturas sociais. Os grupos Bantu eram diversos, cada um com línguas, costumes e tradições distintas. Os Khoisan foram gradualmente deslocados ou assimilados. A agricultura levou a estilos de vida sedentários, populações maiores e hierarquias sociais complexas. Essa migração lançou as bases para os diversos grupos étnicos e a rica herança Com o tempo, comunidades falantes de Bantu, dispersas em Angola, se uniram em entidades políticas maiores. O Reino do Congo surgiu no final do século XIV. Ele abrangia partes da atual Angola, República Democrática do Congo e República do Congo, conhecido por sua estrutura política e redes comerciais. Reis e nobres exerciam autoridade sobre territórios maiores. Sistemas complexos de governança, tributação e organização militar se desenvolveram. O Reino do Congo se destaca como um exemplo brilhante da formação de Estados no sul da África. Fundado por Nzinga a Nkuvu, o reino unificou principados menores. Com sua capital em Mbanza-Congo, tornou-se um importante centro comercial. O povo do Congo era composto por hábeis agricultores e comerciantes astutos. A chegada dos portugueses marcou um ponto de virada. Inicialmente, as relações foram marcadas pela curiosidade e pelo comércio. O Reino do Congo enfrentou divisões internas e pressões externas. Disputas sucessórias levaram à instabilidade e conflitos. A chegada dos portugueses no final do século XV mudou a política congolesa. A dependência de armas de fogo portuguesas levou à interferência nos assuntos do Congo. O tráfico transatlântico de escravos devastou o Reino do Congo. A exploração e a manipulação enfraqueceram o Reino do Congo, levando ao seu declínio. A chegada dos portugueses em Angola no final do século XV marcou o início de um capítulo sombrio. O tráfico transatlântico de escravos, eles estabeleceram feitorias, transformando portos prósperos em centros de tráfico humano. Cativos africanos eram submetidos a marchas extenuantes, marcadas pela fome, doenças e abusos. Atravessando o Atlântico no porão de navios negreiros, milhões de africanos foram levados para as Américas. O tráfico de escravos devastou Angola, dizimando a população e alimentando conflitos internos. Enquanto trouxe riqueza para os traficantes europeus, deixou um legado de trauma em Angola. Apesar do declínio do Reino do Congo, seu legado ressoa em Angola. A cultura e a história do Congo são partes integrantes da tapeçaria étnica de Angola. O Kikongo é falado por milhões em Angola.
a arte Congo continua a inspirar o público. Apesar do tráfico de escravos, as tradições Congo perduram. O legado Congo inspira os angolanos hoje. Em 1483, as caravelas portuguesas de Diogo Cão ancoraram na costa de Angola, marcando um ponto de virada em sua história. Essa chegada deu início a uma era de interação e conflito, moldando o destino de Angola. Diogo Cão contatou as autoridades do Congo, ávido por comércio. As relações foram marcadas por diplomacia cautelosa e comércio. Os portugueses trouxeram bens preciosos como têxteis e armas de fogo. Essa troca lançou as bases para o trágico comércio transatlântico de escravos. O interesse português em Angola mudou da exploração geográfica para a exploração dos recursos. Luanda, fundada em 1575, tornou-se um centro fundamental da influência portuguesa e do tráfico de escravos. Luanda atraiu comerciantes, aventureiros e colonos portugueses, como um verdadeiro Eldorado. Uma hierarquia social distinta emergiu em Luanda como um reflexo da sociedade brasileira da época. As ruas de Luanda fervilhavam de atividade, lembrando um pouco o mercado Ver o Peso, em Belém. Comerciantes portugueses e africanos interagiam nos mercados de Luanda, numa mistura de culturas e interesses. A chegada dos portugueses impactou profundamente as dinâmicas políticas de Angola. O Reino do Congo, ávido por comércio, logo enfrentou dependência e manipulação. Os portugueses contornaram o controle do Congo para acessar africanos escravizados diretamente. Eles exploraram rivalidades, trocando armas de fogo por escravos. Os reis do Congo lutavam entre a autonomia e as demandas portuguesas. A intensificação do tráfico de escravos desmantelou a sociedade congolesa, desestabilizando a região. Ao raiar do século XVII, o domínio português em Angola se intensificou, impulsionado pela demanda por escravos para trabalhar nos engenhos de açúcar do Brasil. No entanto, as ambições portuguesas encontraram forte resistência, principalmente da rainha Nzinga Mbande Ndongo Matamba. Nzinga, nascida na família real de Ndongo, herdou um reino que enfrentava a invasão portuguesa. Conhecida por sua inteligência e estratégia militar, Nzinga emergiu como uma líder formidável. Ela compreendeu a ameaça à soberania do seu reino e ao tecido da sociedade angolana. Em 1617, o irmão de Nzinga, então rei de Ndongo, a enviou para negociar um tratado de paz com o governador português. A reunião tornou-se lendária pela postura desafiadora de Nzinga. Ao entrar na sala do governador, ela encontrou apenas uma cadeira, um insulto calculado para sublinhar o domínio português. Impávida, Nzinga fez um sinal para um de seus servos, que se ajoelhou, transformando-se em uma cadeira humana sobre a qual Nzinga se sentou com compostura real. Embora o tratado tenha amenizado temporariamente as tensões, Nzinga reconheceu o apetite insaciável dos portugueses por terras e escravos. Ela sabia que a verdadeira paz só poderia ser alcançada através da força e de uma visão estratégica que fosse além de Ndongo. Seu desafio marcou o início de uma luta de décadas contra o colonialismo português, consolidando seu legado como uma das maiores líderes femininas da África. Após a morte de seu irmão, Nzinga ascendeu ao trono de Ndongo, herdando um reino à beira da guerra. Determinada a expulsar os portugueses, ela embarcou em uma campanha de alianças estratégicas e resistência militar.
Nzinga formou alianças com reinos vizinhos, utilizando suas habilidades diplomáticas para construir uma coalizão. Ela acolheu escravos fugitivos em suas fileiras, reconhecendo seu conhecimento das táticas portuguesas. As estratégias militares de Nzinga eram inovadoras e eficazes. Ela evitava batalhas campestres, adotando táticas de guerrilha. Empregando ataques relâmpagos e emboscadas, ela interrompeu as linhas de suprimentos portuguesas. Utilizando o terreno angolano a seu favor, ela lançava ataques surpresa de fortalezas naturais. Os sucessos de Nzinga foram significativos, mas muitas vezes ofuscados por desafios. Traição e rivalidades internas exigiam vigilância. Mesmo assim, Nzinga permaneceu um símbolo de resistência, seu espírito inabalável. Em meados do século XVII, a resistência implacável da rainha Nzinga forçou os portugueses a reconsiderarem sua abordagem em relação a Ndongo. Os holandeses, ávidos para estabelecer uma posição no lucrativo comércio de escravos, tomaram o controle de Luanda em 1641, proporcionando a Nzinga uma trégua temporária da agressão portuguesa. Ela se aliou aos holandeses para recuperar o controle dos territórios perdidos e enfraquecer os portugueses. Em 1657, Nzinga assinou um tratado com Portugal, garantindo a independência de Ndongo e Matamba. A rainha Nzinga morreu em 1663, deixando um legado de resistência e astúcia política. Sua história é um testemunho da resiliência humana e do espírito daqueles que resistem à opressão. A resistência de Nzinga ao colonialismo português ajudou a moldar a história de Angola, abrindo caminho para a independência. Os séculos XVIII e XIX testemunharam uma mudança gradual no cenário global com profundas implicações para o futuro de Angola. O iluminismo desafiou o colonialismo, questionando a moralidade da escravidão. Em 1834, Portugal aboliu o tráfico transatlântico de escravos em Angola. Isso marcou uma vitória para os direitos humanos, mas não mudou a dinâmica de poder. Os portugueses mudaram o foco para a exploração da riqueza natural de Angola. A abolição teve consequências imprevistas para Angola. Servos contratados de outras colónias enfrentaram condições de exploração. Isso perpetuou um sistema de trabalho forçado, disfarçado. Apesar dos desafios, as sementes da mudança foram plantadas, a disseminação da educação promoveu um crescente senso de identidade angolana. Inspirados pelos ideais iluministas, os intelectuais angolanos questionaram o domínio português. O século XX amanheceu com Angola ainda sob o domínio colonial português. No entanto, os ventos da mudança sopravam pela África, com nações se levantando para exigir o fim do imperialismo europeu. Angola experimentou uma onda de sentimento nacionalista alimentada por queixas compartilhadas e um desejo de autodeterminação. O nacionalismo em Angola era diverso, com alguns defendendo uma reforma gradual e outros exigindo independência total, tipo naquele esquema de reivindicações. A ascensão de partidos nacionalistas como MPLA, FNLA e UNITA deu voz a essas aspirações. Apesar das diferenças ideológicas, eles compartilhavam um objetivo comum: a libertação de Angola do domínio português. O governo português respondeu com repressão e reformas cosméticas, tipo maquiagem, para esconder os problemas, mas essas medidas só radicalizaram ainda mais a população.
Em 1961, Angola explodiu em violência após décadas de descontentamento e reformas fracassadas. A Guerra da Independência de Angola colocou o exército colonial português contra os movimentos nacionalistas angolanos por 13 anos. A guerra começou com ataques do MPLA a instalações militares portuguesas. Os portugueses responderam com represálias brutais, visando insurgentes e civis. O conflito se intensificou, atraindo atores externos e se tornando um campo de batalha da Guerra Fria. A guerra foi marcada por brutalidade, alianças, traições e sofrimento civil. Os portugueses usaram táticas de terra arrasada, criando uma crise humanitária. Os movimentos nacionalistas estavam divididos por diferenças ideológicas e rivalidades. O MPLA, apoiado pela União Soviética e Cuba, se confrontou com a FNLA e a UNITA, apoiadas por potências ocidentais. Essas divisões, exploradas por atores externos, tiveram consequências trágicas para o futuro de Angola. A euforia da independência de Angola de Portugal em 1975 durou pouco. A nação, marcada pelo domínio colonial e por uma brutal guerra de libertação, enfrentou um novo conflito, a Guerra Civil Angolana. O MPLA, a FNLA e a UNITA, cada um com suas próprias ideologias e apoiadores estrangeiros, voltaram suas armas uns contra os outros. O MPLA, liderado por Agostinho Neto, assumiu o controle de Luanda com apoio cubano e soviético. A FNLA, liderada por Holden Roberto, controlava o norte, enquanto a UNITA, sob o comando de Jonas Savimbi, controlava as regiões sul e central. Os estágios iniciais da Guerra Civil foram marcados pelo caos e violência extrema. Cada movimento buscava controlar território-chave, muitas vezes usando táticas brutais. As cidades mudavam de mãos repetidamente, deixando para trás destruição e deslocamento. Milhões fugiram de suas casas, buscando refúgio em países vizinhos ou em campos dentro de Angola. Eles enfrentaram doenças, fome e violência constante. A Guerra Civil Angolana foi uma luta pela alma da nação. O MPLA prometia uma utopia socialista, enquanto a FNLA e a UNITA vislumbravam uma democracia multipartidária. Essas diferenças ideológicas, amplificadas pela propaganda da Guerra Fria, alimentaram o conflito. A Guerra Civil Angolana se transformou em uma guerra por procuração, envolvendo os Estados Unidos e a União Soviética, que buscavam avançar seus interesses na África Austral. Angola, rica em petróleo e diamantes, tornou-se um peão nesse jogo de xadrez global. A União Soviética apoiou o MPLA com armas, conselheiros militares e ajuda financeira. Cuba enviou milhares de soldados para auxiliar o MPLA numa espécie de Operação Carambola africana. Os Estados Unidos, por baixo dos panos, apoiaram a FNLA e a UNITA com armas e treinamento. A África do Sul, ainda sob o regime do apartheid, enviou tropas para apoiar a UNITA. O envolvimento externo prolongou e intensificou o conflito, transformando Angola num verdadeiro barril de pólvora. A guerra se tornou um impasse sangrento, sem nenhuma vitória decisiva, uma verdadeira novela das 11. Civis angolanos sofreram com deslocamento, abusos e destruição, um cenário de dar dó. Com o fim do século XX se aproximando, o término da Guerra Fria trouxe novas possibilidades de paz para Angola. O colapso da União Soviética privou o MPLA de seu principal apoiador, enquanto os Estados Unidos começaram a reduzir seu apoio à UNITA. Essas mudanças na dinâmica global e o esgotamento do povo angolano criaram uma abertura para o diálogo. Em 1991,
o MPLA e a UNITA assinaram os acordos de Bicesse, abrindo caminho para um cessar-fogo e eleições multipartidárias. Os acordos trouxeram esperança de uma paz duradoura. No entanto, o caminho para a paz se mostrou pedregoso. As eleições de 1992, marcadas por fraude, não conseguiram produzir um vencedor claro, mergulhando o país de volta na violência. A UNITA retomou sua insurgência, arrastando Angola para o conflito novamente. Levaria mais uma década de luta até que uma paz duradoura pudesse ser alcançada. Em 2002, após a morte de Jonas Savimbi, um novo cessar-fogo foi assinado encerrando a Guerra Civil angolana. O acordo de paz marcou o início da reconstrução e da reconciliação. A nação emergiu profundamente dividida, com sua infraestrutura destruída, sua economia em ruínas e seu povo traumatizado. A história de Angola é uma prova da resiliência do espírito humano, uma tapeçaria tecida com fios de antigas migrações, a ascensão e queda de reinos, os horrores do tráfico transatlântico de escravos, a luta pela independência e a busca duradoura por paz e prosperidade. Ao longo da nossa jornada pelo passado de Angola, encontramos tanto os capítulos mais sombrios da história da humanidade, quanto a coragem inspiradora daqueles que ousaram resistir à opressão e lutar por um futuro melhor. Dos primeiros caçadores-coletores que viviam em harmonia com a terra aos reinos que floresceram com o comércio e o intercâmbio cultural, a história pré-colonial de Angola é uma lembrança da riqueza e diversidade das civilizações africanas. A chegada dos portugueses no século XV, embora inicialmente impulsionada pela exploração e comércio, inaugurou uma era sombria de exploração, enquanto o tráfico transatlântico de escravos deixava uma cicatriz indelével na alma da nação. No entanto, mesmo diante de tamanha adversidade, o espírito de resistência ardeu intensamente. A valente luta da Rainha Nzinga contra o colonialismo português permanece como um testemunho do poder da liderança, do brilho estratégico e de um compromisso inabalável com a liberdade. Seu legado continua a inspirar gerações de angolanos, lembrando-os de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a luta pela justiça devem prevalecer. O século XX trouxe novos desafios e oportunidades para Angola. A luta pela independência, embora bem-sucedida, teve um preço alto, com a nação mergulhada em uma guerra civil de décadas que ceifou inúmeras vidas e destruiu sua já frágil infraestrutura. A Guerra Fria, com sua teia de conflitos por procuração e batalhas ideológicas, lançou uma longa sombra sobre Angola, transformando suas lutas internas em um campo de batalha para a dinâmica do poder global. À medida que Angola emerge das cinzas do conflito, carrega consigo o peso da história, mas também a promessa de um futuro mais brilhante. Os desafios são imensos: reconstruir uma economia destruída, curar as feridas da guerra, promover a reconciliação e a unidade nacional e garantir que os erros do passado não se repitam. No entanto, em meio a esses desafios, há também uma sensação palpável de esperança, uma crença de que Angola, com seus abundantes recursos naturais, seu povo resiliente e sua energia jovem, pode superar o legado de seu passado conturbado e forjar um novo caminho rumo à paz, prosperidade e uma sociedade mais justa e equitativa para todos os seus cidadãos. O que reservará o próximo capítulo da história de Angola? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: o espírito de resiliência, a sede de conhecimento e a crença inabalável em um futuro melhor que sustentaram o povo angolano, através de séculos de adversidade, continuarão a guiá-los enquanto navegam pelos desafios e oportunidades que estão por vir. A jornada de Angola está longe de terminar. É uma história ainda em construção, um testemunho
do poder duradouro do espírito humano para superar as adversidades e lutar por um amanhã melhor.